bem-vindos e bem-vindas a mais um Fala Franchising, o podcast da ABF. E hoje eu estou rodeada de grandes CEOs de franquias conhecidas por todo o país e que este ano sagraram-se vencedores do 28º Prêmio ABF Destaque Franchise. Juntas, essas redes têm mais de 1.500 unidades de franquias, ou seja, esse pessoal aqui entende muito do negócio. E queremos aqui compartilhar essa receita de sucesso. Então, sem mais delongas, bem-vindo Antônio Nasraoui, CEO do Rei do Mate, que este ano foi eleito franqueador do ano. Parabéns. Obrigado, é um prazerzaço estar aqui. Legal. Obrigado. Eu também quero dar as boas-vindas ao Décio Pessim, CEO do CNA, membro do Conselho da ABF, que este ano também venceu na categoria Educação com o livro, este aqui que está conosco, O que você queria saber sobre franchise por quem entende do assunto. E dizer também que o Décio também já foi franqueador do ano em 2020. Bem-vindo, Décio, é um prazer ter você aqui também conosco. Obrigado pelo convite. Você ganhou? Você não ganhou? Você não ganhou? Então, eu dei uma deixa antes. Onde que eu encontro para comprar? Dei uma deixa, né? Mas tô esperando. Dá tempo ainda, viu, Antônio? Né? Dá tempo. Vamos lá. Eu acho que se a gente não ganhou o livro, a gente estava brincando que ele pode cantar, então, para compensar. Pode. É isso? Posso. A gente vai dizer que vai ter na convenção, então, esse show? Vamos. Aí depende do convite. Do convite, né? do cachê. Não, do cachê, lógico, da liberação do empresário. Mas é um enorme prazer estar com vocês, entre amigos aqui. Obrigado, Andréia. Vamos lá, vamos bater esse papo. Vamos bater esse papo bem rico. E também está conosco o CEO da 5ASEC, o Fábio Rotti, que também venceu um prêmio este ano na categoria Mega em Sustentabilidade, que congrega franquias a partir de 100 franquias com mais de 100 franqueados, 200 unidades e mais de 15 anos de franchise. Então, bem-vindo, Fábio. É um prazer ter você aqui também. O prazer é todo meu estar aqui com vocês, no meio de gigantes do franchising também, autor de livros. As artes aqui imperam, né? Literárias e artísticas. Então é um prazer. Eu já vi que esse bate-papo vai ser bem animado e vai ser bacana para quem nos ouve e nos assiste. Legal, muito obrigada. Bom, já que estamos todos apresentados, eu quero começar aqui com o Antônio, se o coração dele está menos acelerado aí com essa notícia, né, tão almejada pelos franqueadores, ser anunciada aí como a franquia do ano. Conta para nós o que você sentiu naquele momento, se você esperava. Esperar, a gente nunca espera, né? Acho que a gente aguarda, é sonhado, mas foi uma surpresa. Acho que é uma construção, né, André? A gente ganhou 24 anos de selo de excelência consecutivos. Foi uma construção de um prêmio. Eu acho que isso traz uma energia, um pique, uma renovação de energia, não só para a rede toda, né? Para todo mundo, incrível. Então, a gente está reenergizado. Eu imagino. Foi muito bacana. E o que você atribui essa conquista? O que você acha que a rede fez ao longo do ano para que tivesse esse resultado? A gente começou na São João, né? São João com Ipiranga. Acho que mais coração de São Paulo, da cidade de São Paulo. Com uma loja que só tinha um balcão onde as pessoas tomavam mate. Você sabe muito bem, você fez nosso livro. Fiz, né? Participei, é incrível a história. Você não quer você? Não, tá aqui nessa... por favor, aqui eu tô aqui com a perna bamba com esses três aqui, eu quero ouvir vocês. Você sabe mais da nossa história do que eu. A gente começou na São João com aquela loja que as pessoas tinham que tomar um mate rápido no balcão e ir embora rapidinho para poder dar lugar para outro. E só vendia mate. Então, daquela loja na São João, que começou em 78, depois a gente abriu uma outra loja em 80 e pouco, meu pai abriu, e eu entrei em 91. Daquela loja de 91, que já começou a gente ter uma cara para um franchise, para poder uma expansão, não era nem um franchise, porque o franchise era um objetivo que a gente tinha para frente, mas era um sonho talvez, porque isso foi abril de 91 que eu entrei na primeira loja, mas era um desenho para a gente poder crescer, sair um pouco da São João, crescer um pouco pelo centro e tudo. Então acho que o prêmio hoje, na verdade, foi uma construção de 30 anos de franchise, que a gente começou com franquia. A primeira loja foi inaugurada em novembro de 92, que a gente mudou padrão, foi adequando o produto, foi fazendo um mix de produto. E mais do que isso, né? Uma empresa de 45 anos, 30 de franquia, a gente tem que inovar, a gente tem que se reinventar a cada semana, inovar todo dia e se reinventar a cada semana. Com certeza. Porque a gente precisa estar não só de produtos, a tendência de produtos, de arquitetura, de
A gente tem que conseguir passar isso para os franqueados, porque uma rede antiga, a gente passa a ter as lojas mais antigas, que a gente precisa conseguir renovar essas lojas, trazer o franqueado, não só a loja, mas eu tenho um franqueado de 25 anos, que a gente também precisa renovar a cabeça, ele precisa estar aprendendo que as coisas estão alterando, mudando a cada dia. Se adaptar às mudanças, né, Antônio? Esse é o grande papel da franqueadora, né? Entregar esse suporte, esse apoio, essa inovação, né? Tá sempre constante ali com os franqueados, né? A toda hora, ainda mais com uma empresa antiga. Você fala assim, vamos começar uma empresa agora que você já começa com tudo hoje que o mercado pede, você tem que começar a se reinventar daqui a um tempo. A gente com 40 anos, a gente tem que se reinventar todo dia, trazer produtos e tudo. Então acho que esse reconhecimento foi um reconhecimento do trabalho que a gente faz nesses 30 anos de franchise, 45 de empresa, não sozinho, com uma equipe que a gente conseguiu formar, que nem a gente, nosso time, né, André? Sim. Não tem um bando de louco? É verdade. Mas também a gente tem um bando de louco que acreditou na marca e que é mais do que isso, acredita que a gente tem que se renovar, que se reinventar, trazer novidade, superar a expectativa do cliente, sabe que a gente vai acabar lançando alguma coisa e ser imitado, vamos lançar as tendências, mesmo que depois a gente acaba sendo copiado, vamos lançar e mostrar que a gente lançou para ser um inovador e tudo. Então, acho que esse trabalho é o reconhecimento de 24 anos que a gente foi fazendo e dos 30 anos de franchise que a gente tem aí de bagagem. Legal. Eu vou voltar com você para contar um pouquinho mais. Eu acho importante explicar para quem está nos ouvindo que essa premiação ela é também um pouco do resultado da eleição dos franqueados, porque eles avaliam a rede, né? Então, os franqueados dão notas sobre vários aspectos e isso se reflete na escolha da rede franqueadora do ano. Então, eu acho importante, até vou passar para o Décio, que ele também é um dos maiores vencedores dessa premiação no CEF, né? Contar um pouquinho dessa avaliação. Esse ano vocês novamente foram chancelados, antes até da gente entrar no prêmio de educação. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua visão e contasse como foi receber mais uma vez esse CEF, dando dicas aí para quem está nos ouvindo. Por favor, Décio. André, nós também, assim como o Rei do Mate, nós somos uma rede já com bastante rodagem aí no mercado. Né? A CNA esse ano comemora 50 anos. Olha só. E desses 50 anos, são quase 33, 35 anos de franchising. Antes mesmo da lei do franchising no Brasil de 94, essas marcas já estavam franqueando. Verdade. Então, a gente tem algumas gerações aí dentro das redes. E o que o Antônio estava falando, um dos nossos papéis é ser farol para poder mostrar para essa galera que o importante é a gente estar onde o consumidor final está. Porque se a marca não for para onde o consumidor está, eu acho que a gente corre sérios riscos. Então, em determinados momentos, é muito dolorido mudar para quem vem aí há 20, 30 anos de uma mesma forma trabalhando. As pessoas realmente olham muito para a parte do risco, mas o que eu tenho falado para a rede é olhe para o lado da oportunidade. E o maior risco é a gente não mudar. Então, a questão da multicanalidade, por exemplo, até 3 anos, quando a pandemia, vou dar o meu exemplo, quando a pandemia estourou a pandemia, 100% dos meus alunos eram presenciais. Mudou muito o mercado de educação. Eram 200 mil alunos no Brasil estudando dentro de uma escola CNA. E da noite para o dia a gente precisou tombar o modelo, porque tudo fechou, e a gente precisava continuar prestando serviço, porque seria impossível manter uma rede sem faturamento durante algum tempo. Né? Aí a gente fez o nosso delivery, e o nosso delivery foi as plataformas online entregar as aulas que eram presenciais pelo online. E aí a gente realmente entendeu que era possível entregar qualidade também nesse canal, e a gente vem aprimorando, até que hoje a gente tem uma escola digital com 11.102 alunos. Eu olhei esse número hoje de manhã. Que incrível. Uma única escola digital com 11 mil alunos. Isso tudo, você trocou pneu com o carro andando. Vocês não tinham esse projeto? Tinham esse projeto antes? Não existia esse projeto. E eu lembro que você comentou, acho que até uma vez, numa das primeiras lives, quando veio a pandemia, que foi um franqueado da sua rede, que rapidamente montou um online, vocês utilizaram aquilo e implantaram, melhoraram muito rapidamente, não foi? Conta essa história pra gente. Foi um franqueado nosso de Minas, o Guilherme, de Divinópolis. A pandemia, no sábado, no primeiro final de semana da pandemia, ele me ligou.
A gente estava todo mundo muito assustado, né? Porque a gente ainda estava conversando de o que a gente ia fazer, em que plataforma a gente ia plugar, metodologia, toda a parte que era presencial, como é que a gente... Nós temos 70% dos nossos alunos crianças ou adolescentes. E com criança, a questão lúdica é muito forte, muito importante. A participação lúdica do professor, da professora junto com a criança na sala de aula é muito importante. E o Guilherme ele me ligou e falou: eu já vou mudar para o online vou usar uma plataforma que chama Zoom. O que você acha? E aí a gente conversou. E ele fez o primeiro experimento. Ele embarcou antes mesmo da rede. Só que a gente tinha uma responsabilidade, a gente estava olhando para essa plataforma também, mas a gente tinha a responsabilidade de fazer isso em larga escala. Mais de 600 unidades, né, dessa? Na época, acho que eram 580 escolas. A gente vai para 700, mais de 710 agora no meio desse ano. Mas na época eram 500 e poucas escolas. Então você entregar em escala tem uma diferença. Aí a gente conseguiu trabalhar essa escala em 2 semanas e colocar em toda a rede. E aí o processo de mudança, que é importante, né? Franqueados que aderiram mais rapidamente à mudança estão melhor hoje do que aqueles que demoraram um pouco mais. E porque a mudança no franchising ela não é uma mudança em um bloco único. Tem franqueados que aderem, franqueados que não aderem. E tem aqueles que ficam esperando para ver o resultado daqueles que aderiram primeiro. Se der certo, eu vou. É um comportamento do franqueado, né? do grupo de franqueados. Eu ouvi de alguns franqueados assim, não, isso vai passar em 30 dias, a gente vai voltar da aula. E nós ficamos quase 6 meses com as escolas fechadas. E 6 meses sem faturar, decreta fechamento, né? Não tem caixa que suporte. Não tem fluxo de caixa que suporte. Então, eu acho que esse é um grande desafio, né? Um grande desafio do franchising é ele se mostrar mais receptivo as à oportunidades inovação. Que surgem, né? A inovação. Porque é uma oportunidade, eu falo até como mãe. Eu acho que eu tinha tenho um filho em casa e na pandemia menor, que era uma oportunidade ele ter essas aulas em casa, porque estava trancado. Era o momento que você tinha essa ligação, esse ensino, que na escola demorou um pouquinho mais, mas as aulas de inglês eram mais rápidas. Então, é uma oportunidade, essa inovação tem que ser abraçada, né? Recentemente, quem esteve aqui foi Arthur Grimbal, e ele comentou que tem muito franqueado que falou assim, eu quero só saber da minha lojinha aqui. Não, você tem que também pensar no e-commerce, na omnicanalidade. Então, hoje em dia, isso faz parte, né, dessa que você está falando. Tem uma curiosidade que eu nunca falei, agora... Boa, aqui é o momento. Só tá a gente, que ninguém está nos ouvindo. Só tá a gente que ninguém nos ouça. Em 2018, a gente estava em Xangai, na China, com a BF, com o pessoal da BTR Varese, e nós fomos numa incubadora chamada Plug and Play. E teve uma palestra sensacional do CEO da Plug and Play, e do meu lado estava o Arthur, você falou do Arthur, eu lembrei dessa história. Estava o Arthur, estava a Cris, o Alberto Sorrentino. Cris Franco, nossa presidente do conselho da BF. Isso, a Cris Franco, e o Fred Trajano, da Magazine Luiza. Quando acabou a palestra, nós fomos conversar. Eu lembro que estávamos exatamente esse grupo: Fred, Trajano, Cris Franco, eu e o Arthur. Nós fomos abordar o palestrante maravilhoso, a palestra dele sobre inovação e tal. E aí a gente falou para ele se ele viria, o Arthur convidando o cara para vir para o Brasil dar uma palestra e tal. E ele parou, pensou alguns segundos, ele falou: o grande problema do franchising é que o franchising tem uma velocidade de inovação que nós, startups, são mais rápidos. Sim. Então, ele falou da desconexão de velocidade. E dali para frente, eu comecei a pegar muito essa questão. Mudar, vai mudar. A questão é que cada vez mais vai mudar mais rápido. Mais rápido. E a gente mais informações, né, recebendo o tempo inteiro. Cada vez mais. As mudanças antes eram mudanças de séculos, né? A gente olha para a história e fala, no século tal, depois vem as mudanças por gerações. Agora as mudanças são... Foi décadas da semana, do dia de ontem. Meses, o slogan da Band News, né? Em 20 minutos, tudo pode mudar. Tudo pode mudar.
É isso aí. Exatamente. Agora eu quero falar um pouquinho com o Fábio também, a gente vai voltar com todo mundo aqui para descer mais esse assunto, mas também sobre a CEF, né, Fábio? Antes até do Prêmio Sustentabilidade, você já tem acho que mais de 15 chancelas na rede, 18. né? 18, olha só. E eu queria também aproveitar e te perguntar, quais são os pontos fortes da rede que fazem com que ela seja bem avaliada pelos seus franqueados? Porque, de novo, esse prêmio do CEF, que se reflete no franqueador do ano, se trata de uma avaliação do franqueado. Exato. Não é um prêmio para quem está nos escutando que a ABF entrega, é um prêmio que o franqueado analisa a rede. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Acho que nós temos aqui algumas similaridades, né? A Sancasec no Brasil está desde 94, portanto, ano que vem completa 30 anos de Brasil. No mundo já são 55 anos. E ela teve uma expansão muito forte nos seus primeiros anos, mas eu acho que esse reconhecimento do CEF, dos selos de excelência, acho que é uma chancela importante. Nada mais é que o resultado de um trabalho que se constrói no dia a dia. Então, a nossa preocupação hoje na franqueadora é estar próximo e sintonizado com o franqueado, porque ninguém faz nada sozinho, né? Não adianta nós termos na franqueadora as melhores ideias, e nós estamos falando aqui de foco em execução, implementação, transformação, né? E para uma rede que tem 30 anos, nós temos franqueados que estão conosco desde o início, né? E nos últimos anos, como a nossa expansão voltou a acelerar, então nós tivemos uma oxigenação pelo crescimento da rede, então tem um mix de franqueados antigos, intermediários, mas muitos franqueados novos. E o novo, acho que o Antônio comentou no começo, às vezes é mais fácil, porque ele já entra naquele pique da novidade, etc. Exposto, né? Isso. E o franqueado um pouco mais tempo de casa, ele precisa ser convencido e ele precisa sentir que aquilo faz sentido para ele e que isso vai trazer resultado para o negócio dele. Não é uma equação fácil. A grande questão, acho que é importantíssimo que você falou, a grande questão é que cada vez menos as marcas vão poder despender tanto tempo nesse convencimento. Exatamente. Esse é a tal da agilidade que você comentou, né? Esse é um grande desafio. Ser sempre rápida. As pessoas têm que entender isso. Essa inovação tem que E no ser... caso da 5A-SEC, vocês têm muitas unidades também, né? Ou seja, nós estamos hoje operativas 534 unidades. Nós temos mais ou menos no final de implantação umas 33 unidades. E a gente está com o nosso sonho aí de chegar até o final do ano, mais tardar no início do ano, com 600 operações no Brasil. Também é bastante para efeito de convencimento. Exatamente. Tem que ser rápido e forte. Nós temos cerca de 206, 207 franqueados, ou seja, a maioria deles com mais de uma unidade, né? Para termos de crescimento e implantação de algumas situações, facilita por um lado, mas se o meu convencimento não é ágil e eu não ter essa transformação, pode impactar. Acho que o Antônio também comentou na questão da inovação, de vanguarda, assim, a SEC sempre foi vanguarda no setor, né? E mais fortemente, ultimamente, ela tem se caracterizado por isso. E aí o indicador que eu utilizo, Antônio, é o seguinte: o meu concorrente está me copiando? Tá, então eu estou um passo na frente. Exatamente. É o que a gente tem que fazer, é mostrar exatamente isso, né? Exatamente. E aí eu digo isso para o franqueado. Uma outra alternativa, inovação que a gente traz e a gente não dá velocidade, já aconteceu conosco. A gente trazer essa novidade para o mercado, o concorrente vê, opa, isso aí faz sentido, e implementar mais rápido que nós. E aí eu pego, já aconteceu conosco, olha aqui, ó, perdemos a oportunidade, porque o time faz toda a diferença, né? E aí eu já vou completar 7 anos à frente da marca no Brasil. No começo era mais difícil. Agora que esse trabalho está mais afinado, a gente tem conseguido dar velocidade. Mas o que ajuda uma franqueadora a dar velocidade? Estar próximo do franqueado. Eu ia até perguntar isso para vocês. Como é que vocês fazem esse trabalho de comunicação? Vocês contam com consultores de campo para visitar? Porque é muita rede. O Rei do Mate também tem. Então, quando eu cheguei, a 5A-SEC não tinha consultoria de campo. E agora tem? Agora nós temos uma consultoria de campo. Além de conselho, comitês, consultoria de campo, nós temos a equipe de treinadores, o SAF. Então, a gente tem também o dia que todo mundo da franqueadora sai. É um dia nacional, vamos dizer assim, vai todo mundo para o campo. Não adianta só ficar com a bundinha sentada dentro da franqueadora. Tem que ir para o campo sentir a dor junto com o franqueado. Com isso, o franqueado começa a adquirir mais confiança e aí a gente consegue implementar algumas mudanças mais rapidamente. No Rei do Mate também? Conta, Antônio, a experiência lá. Como é que funciona essa aproximação com o franqueado, essa comunicação? A gente tem um time pequeno no escritório, eu acho que isso faz a gente ter um contato muito grande com os franqueados desde o começo.
A gente tem 2 escritórios próprios hoje, um em São Paulo, um no Rio, até pela quantidade de lojas no Rio, são 120 lojas. Então a gente tem um escritório nosso no Rio com uma equipe de supervisão toda Rio de Janeiro para atender Rio. E a gente tem uma estrutura São Paulo que atende o Brasil inteiro, com consultores, com nutricionistas e sempre procurando ficar muito próximo do franqueado. Legal. E a gente também tem franqueados muito antigos, 25, 27 anos. Isso é muito bom. Porque E multifranqueados também, né? Multifranqueados e é muito legal. A gente sabe como é que esse franqueado trabalha. Se esse franqueado de 25, a gente tem franqueado de 25, tem 10, 12 lojas. É incrível crescer com esse cara, porque você sabe como é que ele trabalha, ele conhece a franqueadora. Às vezes parece minha mulher, né? Porque a gente olha para a cara do franqueado e já sabe. Já sabe, no olhar já conhece. Exatamente. Né? Então, isso é incrível. Acho que eu gosto disso. A gente tem uma equipe de funcionários muito antigas. A gente tem uma família, né, Antônio? Acaba sendo. O Greg Nathan que fala, né? Quando no Fatoré, né? Escreveu o livro, né? Quando o franqueado já passou por aquele vale de depressão ali, que ele acha que faz tudo sozinho, precisa da franqueadora, quando ele vê, não, que juntos nós somos fortes, e ele tem esse engajamento juntas, a sintonia, a velocidade até é maior do que um franqueado novo. Se ele está junto, se está... Une forças, né? Que é a grande solução do franchise, une forças. Sim. Não, e assim, é um casamento, então você precisa ter essa possibilidade com o franqueado. A gente precisa fazer o franqueado ganhar dinheiro, porque senão ele não é a gente que vai vender, não adianta a gente falar que o Rei do Mate é o melhor negócio do mundo, o William Bonner falar no Jornal Nacional. Se ele for falar com o franqueado, o franqueado fala assim, não, sai dessa que é roubada, porque não é. Então a gente precisa ter esse foco, precisa ter o franqueado perto, o franqueado satisfeito, e o franqueado longe, e que não tiver uma proximidade, isso é muito ruim. Então a gente precisa trazer essas pessoas para perto. E verdade. É muito bom, porque você trazendo ele para perto, ele vai entender a necessidade de mudança, ele vai conseguir ser mais ágil nas mudanças que a gente pede, nas inovações. Você precisa ter essa pessoa perto de você. Sim. Só tem a ganhar com isso. Aliás, já foi falado que o marketing de incentivo, assim, de indicação, é um dos mais efetivos, né? É realmente o pessoal vendendo a marca, né? Principalmente numa rede que quer expandir e acelerar a sua expansão, o maior estandarte é o franqueado que está ali. Sim. Ele vai ser o maior divulgador da tua marca. O maior divulgador, tanto para ele mesmo se tornar multi-unidade, quanto para outros. Exatamente. Né? Décio, eu queria que você completasse isso e eu vou aproveitar de fazer uma pergunta, depois volto com todo mundo aqui, porque uma coisa interessante que o CEF faz é entregar um relatório sobre os pontos fortes e fracos que cada franqueado identificou aí na rede. Vocês já devem ter recebido, eu queria que vocês comentassem um pouco, se vocês já conseguiram olhar, o que esse relatório deste ano, de outros anos, indicaram para vocês de rumos que poderiam ser alterados, porque é bacana essa troca. A gente também aprende muito com o franqueado, né? Com o que eles trazem, as dores que eles sentem no ponto de venda. Como que essa experiência aconteceu aí no CNA? Por favor, Décio. Não, pra gente... Bom, o CNA tem 31 selos de excelência. É um dos maiores vencedores, né? É o maior. É o maior, né? Inveja, eu tô 24, não tô cantando de galo. Não, mas Mas agora você já está no franqueador do ano também. É pela idade, Antônio. 31 selos de excelência, franqueador do ano do 2020. O selo para a gente é muito importante, porque é uma responsabilidade enorme não perdê-lo. Exato. Exatamente. A partir do momento que você começa a ganhar, todos os anos ser chancelado, a grande responsabilidade é manter. Sarrafo que sobe não pode descer. E é engraçado, só para dar um comentário importante, esse ano a ABF começou a analisar também aqueles que reconquistaram o selo, que é uma coisa que tem que ser valorizada. Porque é o esforço que a rede fez no ano para falar, eu vou reconquistar isso. Então é muito importante isso que você está comentando, né? Agora, tem uma coisa muito importante, né? Eu também já presidi a comissão de ética aqui na ABF e conheço um pouco os franqueadores aí do Brasil. O trabalho do dia... Me perguntaram isso uma vez. O que você fez para ganhar franqueador do ano, tanto selo e tal? O trabalho para você ter uma chancela do CEF, ela não acontece na época da pesquisa. O trabalho acontece todo dia. Todo dia. É como a gente fala para os nossos franqueados. Olha, você não vai rematricular o aluno só na época da rematrícula. Se você veio prestando um serviço que não é bom, que ele não está tendo ganho de aprendizagem, que o aluno não está entendendo, não está sentindo que está valendo a pena tirar o dinheiro do bolso para pagar a nossa mensalidade, porque a gente tem um cliente recorrente. Né? Ele fecha um contrato de 12, 24 meses com a gente, mas a evasão também acontece se você não tem um
um bom serviço. A mesma coisa se aplica aqui. A mesma coisa se aplica no nosso relacionamento com nossa rede franqueada. Se a gente não tem uma proximidade de verdade, se a gente não tem linhas de comunicação para ouvir essa rede, aí você torna isso mais distante. Então a minha dica é: o CEF é importante, o relatório é fundamental, ler o relatório, comparar com o do ano anterior, comparar com os anos anteriores, e inclusive o relatório do CEF para a gente entra na nossa questão de metas dos gestores. Olha da que empresa. legal. Interessante. Boa ideia, gostei dessa ideia. A gente coloca as metas e os Já KPIs. anotei. Já vai anotar, um monte de gente está ouvindo e tá... As notas não podem cair. E você sabe que outra informação importante, tem empresa, uma rede de franquia que se inscreve apenas para receber a pesquisa. Assim, eles querem a pesquisa, porque realmente é o que vai... É a consultoria. É a consultoria. Então é sensacional. E você tem alguma coisa que você pode dizer que você já viu no relatório que você, a partir daquela avaliação, você mudou na rede? Porque você ouviu o franqueado, você lembra de alguma coisa? Tem vários pontos. Assim, ao longo desses anos, a gente pega o relatório, lê muito. A parte de comentários, menos. Tá. Porque eles são comentários abertos, mas o que me chama muito a atenção são as notas. Principalmente as notas da parte de operações, de comunicação e de engajamento e o que o franqueado, a parte econômica do franqueado. Se, como o Antônio disse, o franqueado tem que estar ganhando dinheiro. Vamos ser bem... Se o franqueado não está ganhando dinheiro, o negócio não está indo bem. Então a gente tem que olhar muito para essa satisfação do franqueado. Legal. O nosso faturamento é uma consequência... Exato. As pessoas... Exatamente. É uma consequência direta. Sem dúvida. É uma consequência direta. Todos ganham. Quando um ganha, todos ganham. Isso é importante, né? É isso aí. Se a rede estiver doente, a franqueadora, também tá. por consequência. Como é que lá na 5A7 você analisou esse relatório? Tem algum indicador, alguma coisa que você pode contar de experiência para a gente? A gente, além do CEF, nós temos uma pesquisa interna, um pouco mais detalhada, que a gente faz, e a gente cruza essas duas pesquisas, além de comparar ela com ela própria também. Sim. E eu gostei do que o Décio falou, da questão das metas. A gente tinha desafios internos, mas não como meta para bônus, né? Não sei se você inclui Eu incluo. No bônus, né? Incluo. Mas como desafio, a gente colocava. Eu acho que eu vou começar a partir do ano que vem a colocar no bônus. Aí no planejamento estratégico desse ano, já vou fazer alguns cortes ali. Mas, por exemplo, no nosso caso aqui específico, quando eu cheguei em 2016 na marca, ela está passando por um momento turbulento, em termos de gestão e de relacionamento com o franqueado. Uma das minhas missões era fazer essa virada de 180 graus, né? Em termos de governança e em termos de relacionamento. E isso era muito latente. Tanto que acho que a 5A7 não ganhou o prêmio de 2016, o CEF. Houve uma quebra, havia uma sequência, quebrou de 2016, mas imediatamente em 2017 nós já recuperamos. Porque a primeira coisa que eu fiz foi traçar um plano emergencial de 12 meses, chamar o conselho, depois na sequência teve a convenção, assumi o compromisso, eu e meu time, em cumprir em sanar algumas lacunas que haviam, e eles já perceberam rapidamente nesse período aí dos primeiros 12 meses que isso estava acontecendo. Então já foi uma retomada de confiança. E uma coisa que eles me cobravam muito, porque no começo, um executivo novo que chega à frente de uma marca que precisa dar uma virada, todo mundo quer vir conversar com você e contar a sua história e dizer, dá atenção para isso. Só que você imagina, você tem vários pratinhos para equilibrar ali. Num primeiro momento, você vai mais em alguns formadores de opinião, em algumas lideranças, né? Não conseguem ir todos, né? Sim. E aí isso era muito cobrado. Mesmo na retomada do CEF em 2017, isso apareceu muito latente para nós. Infelizmente, agora nos últimos... da pandemia para cá, a gente começou ainda a estreitar mais, porque na pandemia parece que gera uma distância, porque o consultor de campo não consegue visitar, você não consegue fazer um encontro com o franqueado, né? Não tivemos convenção em 2020 presencial, a gente fez em forma de estúdio, online, né? Online. Então, dá aquele distanciamento até forçado. Então a gente intensificou. E quanto mais a gente intensifica, a gente vê que mais tranquila a rede fica e ela consegue focar mais no seu trabalho. Então, mas isso eu falei em questão de relacionamento, mas todos os aspectos de consultoria, suporte, é fundamental para a gente, porque a gente senta, a gente analisa o que a gente pode fazer melhor. Quais são as lacunas que ainda estão abertas, que a gente pode trabalhar para aperfeiçoar
e ter resultados melhores. Isso a gente está notando, esse de 2023 foi o melhor dos últimos anos na nossa avaliação. Olha, porque ela vem crescendo consistentemente. Então tem que ser um trabalho que tem que ser não só para a época do, como disse o Décio, tem que ser no dia a dia constante, com foco, sabendo onde tem que agir, não querer abraçar o mundo, porque você não vai resolver tudo da noite para o dia, não existe varinha de condão, mas sabendo quais são as prioridades, e aí você vai botando uma após a outra e elas vão acontecendo. Legal. Antônio, e no Redomate, conta um pouquinho também como foi esse período da pandemia, o Décio comentou, inclusive essa avaliação do CEF, ela voltou a focar em critérios fortes como antes da pandemia. Na edição anterior ainda tinha algumas questões, né, mais relativas, entendendo esse momento do franchise, mas agora, como é que você viu essa avaliação lá na rede? Por favor, conta um pouquinho como foi na pandemia. Eu acho que a pandemia distanciou isso que a gente tem com essa proximidade que a gente tem com o franqueado, né? Esse relacionamento, essa proximidade. E o que a gente ia fazer? A gente tem lojas em vários segmentos. Então, muita gente falou assim, nossa, as lojas de hospitais de vocês deviam estar faturando muito. Não, eu acho que 11, 12% da rede hoje está em hospital. Não, as pessoas que iam para hospitais estavam querendo ir embora rápido, não levava acompanhante, ninguém podia tirar máscara, os funcionários do hospital, que é um cliente importante, não tinha tempo para ir consumir. Então a gente foi totalmente afetado. As lojas dentro de empresa, loja dentro das lojas de shopping, loja de rua, mas a gente foi 100% afetado. O delivery para a gente, que talvez seja a saída do teu online, o teu online foi muito mais eficiente. A gente não conseguia fazer o delivery porque o meu produto, muita coisa não viaja bem, café, e é um ticket baixo, eu não consigo, hoje eu tenho um delivery como um plus, alguma coisa que agrega no faturamento. Se ele me roubar do faturamento, para mim é ruim, eu preciso agregar hoje com ele. Então, a dificuldade nossa foi manter o franqueado próximo durante a pandemia, com muita live, acho que é o que todo mundo fez no começo, hoje ninguém aguenta mais live, mas no começo a gente era o que tinha, né? O Zoom, que era uma coisa que era nova, né? A gente aprendeu. Eu conheci o Zoom na pandemia. Na pandemia. Então a gente começou a ter que se adaptar com isso e tentar trazer o franqueado o mais próximo possível, sem esse contato, que não é fácil. O cara dentro da casa dele, fazendo outras coisas, parar para poder ouvir e trazer a segurança que a gente estava junto, né? Vamos passar por essa. Ninguém sabia se era um mês, se era 6 meses, o que ia acontecer. Estava todo mundo mais perdido, né? Todo mundo dentro de casa e perdido, né? Sem saber para onde ir. Como é que a gente vai passar essa segurança para o franqueado para mostrar, a gente está junto e vamos passar, quanto tempo demorar, a gente vai passar por isso. E a gente ainda tem uma dificuldade porque os franqueados, o fluxo de caixa deles depende do faturamento. A gente teve uma parada de um momento para outro de produtos que são perecíveis, então a gente perdeu o estoque, nós estamos falando de 300 e poucas lojas. Extremamente delicado isso aí. Perdendo todo o estoque, né? Que inveja de vocês de ter apostilas ou o material de vocês não ser talvez tão perecível. A gente perdeu o estoque, a pessoa perdeu o capital de giro dela porque ela tinha que pagar o estoque dela, que ela estava perdendo e não tinha o caixa entrando. Então, eu acho que o setor de alimentação teve todo mundo acho que tem os seus percalços, mas sofreu muito, né? Sofreu demais. Então, a gente conseguir passar isso, ajudar financeiramente, os pagamentos, a gente teve que entrar nisso, porque a gente tem um operador logístico que fornece para a rede. A rede inteira começou a ter uma dificuldade com o operador logístico. O operador logístico ele na verdade, mexe com o dinheiro para pagar os fornecedores que a gente indica. Então, a gente acabou tendo que entrar nisso para poder sanar esse problema no momento. Socorrer, né? Socorrer, porque não eram 1 ou 2 lojas, né, Décio? Era o sistema. O sistema inteiro. Eu vou falar, talvez 2, 3% da rede, o cara tirou o dinheiro que ele tinha aplicado no banco e pagou, né, tudo que ele precisava. O resto dependia do fluxo. Se a gente não socorresse, não era só os franqueados, era o sistema, eram os nossos fornecedores pequenos, que dependiam daquilo. Então a gente teve que intervir para poder deixar uma engrenagem
possível de voltar depois, né? Não quebrar essa engrenagem. Então vou te falar que eu não sei quanto tempo a gente tem, se você quiser Pode que eu fale falar. das dificuldades, Não, eu acho que eu acho importante isso, Mas vocês porque vão isso começar a chorar se eu começar a mostra, contar tudo. valoriza o prêmio, porque o prêmio foi entregue este ano, referente a 2022, com análises que o pessoal fez ao longo daquele ano e do ano anterior, ou seja, tem muito esse momento que eles viveram, e esse suporte que você está comentando se reflete nas notas, se reflete na escolha, se reflete nessa premiação. Na verdade, acho que não somos nós, franqueadores do ano, acho que os 230 que receberam a chancela, 225 são todos franqueadores do Verdade, ano. Porque vencedores. passar por tempo de pandemia, pela mudança de hábito de consumidor, mudança de hábito de muitos shoppings, né, de fluxo, passar por mudança de governo, né, inseguranças pelo gerais grandes, grandes. por tudo que a gente tem por aí, a gente tem que ser, né, muito bom. A gente tem que ter feito a coisa certa para passar por isso e ter esse reconhecimento dos 200. Alguma coisa está certa, né? Com certeza. Porque foi tudo muito contra, né, Décio? Não era a gente remando contra a maré, era a gente, né, remando contra um maremoto, né, um turbilhão vindo. Então era muita coisa ajudando a não dar certo. Né, como eu falei, a parte de tudo que a gente tem, a dificuldade do Brasil, junto com uma pandemia e junto com uma mudança. A gente sofreu problema de insumos, inflação. A inflação foi de 5%. A gente teve inflação de embalagem de 50%. Então, eu que lido muito com plásticos e embalagens e tal, é disparável. Semanalmente tinha um anúncio de subida de preço. Escassez. A gente teve falta de porque a escassez aumenta o preço. Né? Sim. Uma inflação que não é essa inflação que a gente vê anunciando. A inflação de embalagem, eu também, nas minhas embalagens, você sabe o que aconteceu. Então, isso tudo somado, a gente, foram 225 franqueadores do ano aí, porque sem dúvida, acho que a gente tinha que ser muito, muito bom para conseguir passar por isso tudo. Mas você tem um grande mérito, eu não estou aqui rasgando seda não, porque setor de alimentação, pandemia, acho que foi o que mais sofreu, salvo engano, não sei mais, e ter esse reconhecimento com a maior chancela sobre todos os 225 é um grande mérito do trabalho que vocês executaram na franqueadora, liderando essa turma toda aí, em meio à insegurança, segurança seja do franqueado, seja de quando essa pandemia vai acabar, o que vai ser, o mercado fornecedor em crise, porque o desabastecimento, o desequilíbrio global de abastecimento afetou o mundo inteiro, não foi só o Brasil, talvez o Brasil mais, porque fica na mão às vezes de poucos, o plástico é um só no Brasil, um insumo plástico para tudo, então o mesmo fornecedor é o teu e o meu na matéria-prima. Então, imagina o impacto. Então, eu acho que tem um grande mérito. Claro, todos têm um mérito, óbvio, mas acho que é muito merecido quando lidera uma rede frente a todos esses desafios. Né? Limpeza sofreu um pouquinho menos, não que não tenha sofrido, porque todo mundo queria realmente nós tivemos uma situação até um pouco diferenciada, porque no começo, eu nunca me esqueço, né, no dia... Foi março, acho que foi dia 17 de março que veio lockdown em São Paulo. Dória fecha tudo, né? E a gente já começou... Nós já estávamos medindo, acompanhando o que estava acontecendo, já estávamos desenhando um plano de contingência, e aí veio o lockdown. Aí, da noite para o dia, todas as lojas fechadas. Nós não temos um FII fixo, é um royalty percentual. Então, se o cara faturar zero de royalties. Né? E aí, tudo fechado, e a gente, pegamos o modelo europeu, que lavanderias, para a questão da profilaxia e da higiene, eram serviços essenciais, e a gente começou a atuar com apoio de ABF, com apoio de outras entidades, com a Casa Civil de cada governo, etc., para que mudasse o decreto e incluísse as lavanderias como um serviço essencial. Conseguimos esterilização, todo mundo estava buscando isso naquela época. Né? E aí nós tínhamos o delivery em todas as operações, então o consumidor, com todos os cuidados, porque a gente também não sabia quais exatamente a forma de contágio de ser humano para ser humano, as roupas nós tínhamos o produto químico para fazer a higienização 100%, mas o contato do profissional que está indo buscar a roupa, e aí às vezes nós recebíamos assim, esse saco aqui, o meu marido está com Covid, está contaminado. Nós recebíamos assim às vezes. Então tínhamos todo um protocolo de saúde que foi criado também para fazer a coleta, o tratamento da peça e a devolução para o consumidor. Mas foi aquilo que nos manteve de pé, realmente. Claro que não foi um movimento normal que seria, muito abaixo, mas nos manteve normal, e o delivery trabalhou como nunca, e nós já tínhamos também um aplicativo
e o nosso e-commerce, que foi fundamental. Essa questão da multicanalidade nós já tínhamos desenvolvido e lançado em 2019, um ano antes da pandemia. Nós não teríamos essa capacidade de fazer em meio à pandemia. Que bom que nós já dentro do nosso plano estratégico, nós já tínhamos nos antecipado. Né? E deu tudo certo, graças a Deus. Você vê que incrível, a gente fala de inovação, 2 exemplos de inovações tremendas. Você, com o que você fez, e assim, é água batendo, né, para você correr atrás para nadar, né? Exato. E você não tinha a parte online, você teve que se adaptar, botar seus alunos todos no online, né, com o negócio pegando fogo, ninguém sabendo o que vai acontecer, e você tem que mudar a estrutura toda de todas as suas lojas. Ou seja, se a gente não é rápido, se a gente não faz inovação, ou não acredita, não arregaça a manga para fazer alguma coisa, talvez nós estivéssemos aqui hoje conversando. Talvez não existisse. Fala dessa. Eu acho que a grande questão é essa inovação. Tudo que veio assim pela pandemia foi muito fórceps. Foi a fórceps. A gente fez porque o sapo não pula por ser bonito, ele pula por precisão, porque precisa, né, por necessidade. Agora, o que eu tenho falado muito para minha rede é: tá bom, passou. E daqui para frente? Qual é a postura que a gente precisa ter? O que essas mudanças nos trouxeram para que a gente possa refletir? O que a gente vai levar da pandemia na nossa mochila e o que a gente tem que abandonar? Aprendizado, O né? que mudou? Então, eu tenho falado muito para eles dessa questão assim de qual o papel da liderança. O papel do líder hoje, porque nós somos CEOs, presidentes, franqueadores, somos líderes, mas eles são líderes locais. Sim. Eles precisam dessa questão de que ser franqueado é ser empreendedor, é ser empresário, é ser o líder local da marca, da bandeira que ele representa. E aí, isso também mudou da pandemia para cá. Isso precisa estar ajustadinho na cabeça de cada um. Tem uma questão hoje em dia que um líder precisa ter, que a gente não pode ignorar, que é diferente do pré-pandemia. O líder hoje ele precisa cuidar da equipe, ele precisa motivar, ele precisa engajar, ele precisa inspirar, e ele precisa cuidar da parte psíquica das pessoas, do seu time. Sim. Cuidar do mental do time. Gestão de gente hoje acho que é um dos grandes desafios. Mas com né? novos skills. Com skills que você precisa cuidar do equilíbrio psíquico das pessoas. E que você precisa falar muito para essas pessoas que tudo que foi feito até agora não vai garantir o que vai nos levar para diante. Para frente. Ah, mas o Rei do Mate tem 45 anos. Ok. Você tem um belo passado, um belo futuro pelas costas, como diz o Karnal. Você tem um belo futuro pelas costas. Agora, o que te trouxe até aqui não garante que você vai continuar com sucesso no futuro. E aí eu tenho uma frase dele que eu acho muito legal, que eu tenho falado assim, que esforço é banho. Você tomou banho 40 anos, se você parar de tomar banho, você fede. Verdade. Então o esforço que você fez até hoje, mas eu tomei banho 40 anos, para de tomar banho. Você tem que continuar tomando banho. Isso é esforço, e isso a gente tem que aplicar para a inovação. Isso a gente tem que aplicar para o dia a dia das nossas redes. Porque aquele negócio, mas isso me trouxe até aqui. É isso que eu sei fazer. O mundo está mudando. Sempre que a gente fala dessa questão de mudança, de inovação, de que o consumidor... Para mim, assim, o ponto central, o consumidor mudou, gente. Eu não preciso falar do meu filho para falar de mudança. Eu invoco qualquer um de nós aqui nessa mesa para a gente ver o quanto isso aqui mudou a vida das pessoas. O quanto esse celular, enfim, smartphone mudou as nossas vidas. E quão rápido foi isso, né? A velocidade da mudança que a gente tem falado. Exatamente. O quanto isso, e cada vez mais. Então hoje eu consigo que o aluno, dentro de um metrô, dentro de um vagão de um metrô, em qualquer lugar, consiga fazer, não só a aula, mas consiga fazer a matrícula por aqui. O que eu não pensava, era impensável no modelo pré-pandemia. Era impensável. Só que a franqueadora, o franqueador entendeu isso, tem que entender rápido, porque o franqueador... Eu tive um franqueado em Brasília semana passada que falou para mim uma coisa que eu achei fantástica, eu vou dividir. Eu estou nesse mês rodando o Brasil inteiro. Legal. Em encontros com os franqueados. São 7 regionais
E eu tive em Brasília semana passada, Fortaleza e Brasília. Mas tem um franqueado meu fantástico que ele falou para mim assim, para convencer os colegas, ele pegou o microfone para ajudar, né, a convencer. Ele falou assim: gente, sabe como eu enxergo a relação de franquia? Eu nunca tinha ouvido isso. O franqueador é o cara que está lá em cima, no mastro, lá em cima, no cestinho, tem um outro nome, né? Mas não precisa falar aqui. Lá naquele cesto que ele fica olhando. Se vem um iceberg, ele é o primeiro que tem que gritar lá para baixo, iceberg, porque ele está olhando lá em cima. E nós, franqueados, somos aqueles que estamos aqui na casa de máquinas, tracionando, fazendo o navio andar, Nós, como estamos aqui na casa de máquinas, não estamos enxergando para onde está indo. Não está enxergando. Você sente que o navio virou, mas você não sabe para onde ele está indo. Então, se a gente não confia no que o franqueador está falando lá em cima, vira um pouco para cá, iceberg na frente e tal, a gente não. Para que a gente está numa relação de franquia? Ele falou. Incrível Perfeito. Esse pensamento dele. Incrível. Eu achei incrível. Depois passa o telefone para a gente oferecer uma Eu achei incrível. Ele falou, gente, a gente tem que confiar, por isso que a gente assinou um contrato de franquia. Ele tá, sei lá, 6, 7 anos na rede. É por isso que eu sou franqueado, que eu não tenho a minha escola com o meu nome. Lógico. E esse cara é o cara que mais performou nos últimos 2, 3 anos dentro da pandemia. Porque quando está alinhado com o que a rede está falando, senão não faz sentido. Né? Está alinhado. A gente está falando, você tem que fazer marketing digital local. Hoje uma operação local não para em pé se não fizer marketing local. Marketing digital. Os maiores cases da minha marca são cases que os franqueados que entenderam, que já viraram a chave, que já fizeram essa mudança de mindset, que continuam entendendo que o que nos trouxe até aqui é importante, mas não vai garantir, eu preciso adicionar novos skills nessa cestinha e que já estão performando melhor. Uma curiosidade, antigamente, né, quando tinha só unidades, né, não tinha questão do online, você se matriculava e entrava naquela franquia daquela região. Isso. Agora, quando é online, o território, como é que funciona o território? Para onde vai aquele aluno? Como é que vocês fizeram essa... Nós temos obrigado pela pergunta, André. Nós temos um mantra de que o nosso crescimento não só passa pela rede, mas a rede ela é ponto central para a gente. O franqueado, da mesma forma que a gente coloca o cliente, o consumidor final no centro, o franqueado também está no centro. Então, se esse aluno que hoje 20% dos meus leads são online, são digitais, mas 80% dos leads gerados ainda são locais, são gerados no ponto de venda, na escola. Então, o que a gente está separando é que, muito claramente, os leads digitais, nós vamos dar o atendimento, nós vamos fazer essa matrícula e nós vamos fazer... Nós, franqueadora. Mas se aquele aluno, mesmo digital, que resolveu fazer a sua matrícula pertencer a uma área que tem um franqueado, o franqueado ganha também. Entendi. A gente faz um share. Então, a gente só... Na verdade, o aluno é daquele franqueado. A questão é, se eu consigo hoje fazer a matrícula no digital para o presencial. E eu consigo fazer a matrícula no digital para o digital. A multicanalidade chegou na educação. Esse digital está crescendo mais do que o presencial? Tá crescendo, ele cresce mais. Nosso planejamento estratégico muito claramente mostra que a chance desse digital crescer numa velocidade maior. O meu negócio é um negócio que tem uma correlação muito grande, muito forte com o índice de confiança do consumidor e com o PIB. Então, eu tenho uma correlação, eu fiz uma análise dos últimos 15 anos da empresa, eu tenho uma correlação de até 3 vezes o que acontece no PIB e o que acontece no meu negócio. Não financeiro, não econômico, mas sim de volume de alunos. Então, se eu tenho um PIB de 2% positivo, na média Brasil, o meu negócio tem um potencial de crescer até 6%. Como a gente olhou no planejamento estratégico, a gente olhou e falou, opa, o Brasil vai passar um tempo aí crescendo traço. 1%, tarará. Se eu depender desse 1%, 3%, para crescer até 3%. Só no orgânico? Só no orgânico, muito bem. Só no orgânico, eu não recupero a minha perda de pandemia. Eu perdi 25% dos alunos na pandemia. Se eu tinha 200 mil alunos, sim. Você já sabe o volume, o número de alunos. A gente perdeu 50 mil alunos na pandemia. É muita gente.
É muita gente. Então, para eu recuperar, para que a gente possa tracionar isso e fazer com que o franqueador... Porque o franqueador até consegue passar um período desse fazendo ajustes. Mas o franqueado, que é o microempresário, o empresário que está com fluxo de caixa apertado, que perdeu 25%, 30% da sua base de alunos, vai ter extrema dificuldade para passar. Tem os professores para remunerar. Então, se a gente não fizer alguma coisa para crescer acima do orgânico e ter um crescimento mais, que a gente fala exponencial, uma palavra meio da moda, um crescimento exponencial que empurre esse crescimento orgânico para frente, então aí foi quando a gente tomou essa decisão de digitalizar toda a parte do aluno multicanal que escolhe o online. É o aluno que escolhe. Perfeito. Não é a franqueadora que está empurrando, puxando para o online. A decisão está na mão do cliente. Não, mas mesmo que ele escolha, o que é legal é que você ainda faz esse share, né? Então, se ele entra dentro de uma região da franqueada, do franqueado, você faz esse share. E o franqueado pode ser um prestador de serviço da escola digital. Também da escola digital. Então, ele pode ganhar pela questão, ele continua ganhando pela questão da territorialidade e ele também pode ganhar se ele for um prestador de serviço da escola digital. Legal. O foco tem que ser o franqueado. É isso. É isso. E o que você falou é fantástico, Antônio. Nós, franqueadores, a gente só vai estar bem se a rede estiver bem. Exatamente. Com certeza. Agora eu quero falar um pouquinho de sustentabilidade, né? Passar para o Fábio, que foi... A gente vai voltar aqui no seu livro, hein, Décio? Não vai fugir. O Fábio, vocês ganharam, né, como prêmio na categoria sustentabilidade, categoria mega, né, na maior, e parece que o projeto é uma redução de 200 toneladas de plástico por ano, não é isso? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa iniciativa. Como que a 5sec tem tratado a sustentabilidade na rede? Eu senti que baixou o preço do plástico, foi isso? Foi isso, né? Foi isso, reduziu. Melhorou para você, tá vendo? Bom, Antônio. Não, veja bem, o setor de lavanderias, ele está bem complexo ultimamente. Se a gente pegar de 2018 para cá, surgiram mais de 20 e poucas marcas de lavanderia. Todo mundo franqueando. A maioria não é nem filiado à ABF, tá? Tem uns modelos de negócio até meio estranhos, assim. E até vai uma dica, se tiver algum empreendedor que quer investir, consulte o pessoal da ABF. Olhe as marcas, converse com franqueados. Converse com franqueados. Né? Tenha um certo cuidado. Né? Tem gente boa, mas tem gente também não é tão boa assim. E o que acontece? A lavanderia tem um impacto no meio ambiente. Tá? Se não tem um produto químico correto, o detergente, o amaciante... Vai junto com a água, né? Para o meio ambiente. Exatamente. Tem um custo no ambiente muito alto. Tá? E a gente sabe que as novas gerações, nós falamos aí, eles são muito mais exigentes também. Isso é muito bom, porque nos exige de nós que a gente continue evoluindo sempre. Então, uma pegada sustentável sempre foi uma preocupação genuína dentro da 5sec, que a gente vem trabalhando nesse sentido. Desde o porta-ticket, que agora nem vai existir mais também, porque a gente está digitalizando todo o processo para não ter mais papelzinho lá no ponto de venda. Mas, enquanto não está digitalizado, o porta-ticket também ele não era mais plástico, ele passou a ser de material de reflorestamento, cabide passou a ser reciclado. Por exemplo, nós temos uma ação dos nossos cabides que recolhe o lixo plástico dos oceanos com um parceiro, e isso traduz em cabide. Legal. Né? E o case da ABF foi que nós, junto com um parceiro, também desenvolvemos um plástico compostável, 100% compostável. Então ele pode enterrar em 6 meses e está completamente degradado no meio ambiente. Né? E nós temos ciclos comerciais, e nosso primeiro quadrimestre foi um ciclo que a gente fez. A gente recolheu 66 mil garrafas PET e transformamos numa eco bag. Então o cliente, acima de um percentual de compra lá, ele ganhava essa eco bag. Né? E ao final da campanha nós plantamos mais de 4 mil árvores na bacia do Rio São Francisco, e elas vão captar, nos primeiros anos de vida delas, mais de 520 toneladas de carbono do meio ambiente. Uma pequena ação. Imagina se cada empresa tivesse um pouquinho de preocupação, quanto contribuiria com grandes resultados, com grandes resultados. E o nosso consumidor, ele é fã disso, principalmente um consumidor novo, que ele é muito mais atento, muito mais exigente, como eu falei. E nós recebemos assim muitos feedbacks dos nossos consumidores, assim, olha, eu troquei, ou eu escolho, ou eu sou fã da marca por isso, porque a marca tem. Inclusive, reflete na nossa expansão. A gente acabou de inaugurar uma operação em Canela, na Serra Gaúcha, e vamos inaugurar agora na sequência com o mesmo franqueado em Gramado. Nós não tínhamos operação lá. E ele falou assim, o que me chamou a atenção de eu escolher a 5sec foi o cuidado e a preocupação que a 5sec tem com o meio ambiente.
nós podemos falar de estufar o peito com muito orgulho, disparado no mercado, a rede de lavanderias mais sustentável do mercado, e chancelados agora com o prêmio da ABF, então nos enche de muito orgulho mesmo essa conquista. E nós já tínhamos um plástico antes que ele já era biodegradável, mas não 100%, né? Na rede, que é o que a rede usa hoje. Agora está nesse processo agora de troca completa, alguns supermercados ainda estão eliminando estoques para o plástico 100% compostável. Não, essa tecnologia ela é ótima, existe, mas sempre todo mundo falou que é um pouco mais cara. É mais caro. E é um pouco mais caro, né? Porque exatamente. até plastiquinho de mercado você poderia enterrar, cana-de-açúcar, né? Só que ele é mais caro, né? Mas é que tá a questão do preço ou do valor. Exato. Qual o valor que você gera, né? Ele sim, tem um impacto no custo, vai mexer um pouquinho no CMV lá do nosso franqueado, mas em compensação ele fideliza. Nós aumentamos a recorrência. Hoje nós temos uma recorrência média de 1,6, 1,7 ao mês. Ou seja, os consumidores voltam quase 2 vezes ao mês. É o que o Décio falou, o consumidor mudou. Exatamente. E ele procura isso. E já vem crescendo essa recorrência. Não é só por isso, né? Mas isso contribui também. Poxa, primeiro que a pessoa entende que... eu mesmo, quando eu vim de educação, antes eu era do Grupo Pearson, eu liderava o Wizard no segmento de idiomas também. Fiquei lá por 4 anos liderando a Wizard, depois que o Grupo Pearson comprou do Carlos Martins as escolas, né? E aí eu vim para o setor de lavanderia, de poxa, por que é um apelo comercial? Por que as pessoas utilizam esse serviço? Comecei a fazer conta, né? E nós brasileiros, infelizmente, não somos educados desde sempre a educação financeira. Eu resumindo a conta aqui, eu descobri que é mais barato lavar fora lavar em casa, cerca de 30% a 35% da economia doméstica nesse serviço. Porque a gente não faz a conta da água que a gente usa em casa na lavadora, que dificilmente alguém vai usar no tanque hoje em dia, né? É a lavadora. Ela consome 3 vezes mais água, energia, isso tem um custo ambiental, produto, energia. O produto comum que você encontra no mercado, ele não é... A qualidade. Não tem a mesma qualidade, então ele agride mais o meio ambiente, enquanto o nosso não agride, 100% profissional, né? A energia elétrica que eu falei, a mão de obra, que a roupa não cai para dentro, o desgaste da peça, um produto químico de supermercado, ele desgasta 10 vezes mais a peça do que um produto profissional. Com a tecnologia que nós desenvolvemos na França, que a gente chama de 5A, do wet cleaning, para fazer esse tratamento, então aumenta a durabilidade da roupa, então a depreciação da roupa. Mas, enfim, eu posso falar que os números, custos diretos e indiretos que são, sem falar no ambiental. Eu acho que vai todo mundo sair daqui lá lavar a roupa, né? Não, eu mesmo, eu brinco, eu gravei um podcast essa semana, e aí o entrevistador falou assim, poxa, então você lava tudo lá. Eu só não lavo a roupa íntima. O pessoal assim, peguei a roupa do senhor, tá aqui a cuequinha dele. Entendeu? Só para escapar da piada. Mas fora isso, eu aprendi isso aí. Claro que a minha esposa, a diarista lá de casa, elas agradecem, porque a diarista não gosta de passar roupa, ela não gosta, e recebe tudo prontinho para botar na prateleira. Na prateleira. Né? No closet, na prateleira do closet, pendurar, já vem tudo prontinho. Se é cabide, se é dobradinho, já vai dobradinho lá e tal. Então, essa é a nossa pegada sustentável, porque tem um custo maior? Tem. Mas o valor que a gente gera agrega em faturamento, com certeza, para a franqueadora. Legal. E para o franqueado. Eu acho incrível, mas você tem uma dificuldade de passar um convencimento com os franqueados, porque todo aumento de custo não é uma coisa fácil de você passar. Exato. E você fazer isso, e às vezes as pessoas falam, nossa, ele está tirando lá o plastiquinho para botar de reflorestamento, porque deve ser mais barato, o cliente às vezes acha. E é mais caro. É mais caro. Então você tem que mostrar para o cliente que aquilo que você está fazendo, você está gastando mais, você está fazendo uma coisa que é para o meio ambiente, que é melhor. E o franqueado para mostrar que ele vai ter um ganho com isso futuro. Pelo valor que ele gera. Exatamente. Né? Antônio, até vou passar para você e para o Décio, porque essa questão da sustentabilidade que está dentro do ESG também foi uma das métricas avaliadas no CEF. Todas as redes aqui tiveram um bônus nessa questão. Então, eu queria que vocês contassem também um pouco da experiência de vocês nesse critério de ESG, sustentabilidade. Eu sei que o Rei do Mate também já fez bastante coisa, de copos, bandeja. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho. O meu exemplo que a gente estava conversando agora, que eu falei de custo, eu nem sabia que você ia fazer essa pergunta. A gente que é surpresa. Que eu não combino nada. A pessoa fica brava, mas eu não combino nada. Zero. Estão aqui para garantir. Acho que foi 2009, 2010. Acho que hoje foi bem bacana, mas na época eu tive a infeliz ideia de tirar os copos plásticos. Eram mais de 1 milhão de copos por mês que a gente usava de copos plásticos para ir para o copo de papel. Do meu produto principal, a embalagem do meu produto principal, que é o mate.
Que legal, então vamos mudar. O copo de papel na época, hoje ele está mais, hoje, graças a Deus, virou uma realidade e ele tem um mercado maior, mas antes ele era 30% mais caro que o plástico. A hora que você segura o copo de papel, ele é muito mais, se você não bota a tampa, porque eu não trabalho com a tampa, porque a tampa é plástica, e a pessoa não usa canudo, então tradicionalmente as pessoas pegam o copo sem a tampa. O copo de papel não é um papel assim, é um papel de copo, que todo mundo conhece hoje. Mas ele é um pouco mais mole. Maleável. Então, eu passar para o consumidor, que a gente estava trocando o copo plástico por copo de papel por causa de sustentabilidade. O consumidor, no primeiro momento... Implicava. De tudo. Eu tive problema assim, um cliente de uma loja foi pegar o copo, a hora que ele segurou o copo, que ele estava acostumado a tomar mate a vida inteira, ele segurou o copo, o mate saiu para fora, caiu no celular dele, ele queria que a gente pagasse o celular, porque a gente estava usando um copo mais frágil e porque era mais prático, assim, a gente estava economizando. A impressão que tem que os caras diminuíram o custo e entregam essa qualidade para a gente. A impressão eu tive, errada, assim, eu tive o consumidor achando que a gente estava indo para uma redução de custo. O franqueado recebendo porrada, porque a primeira reclamação do celular que tinha sido molhado ia para o franqueado, e o franqueado pagando 30% mais caro o copo. Ou seja, a gente tinha, dos dois lados, um não entendimento do que a gente estava fazendo. O franqueado bravo porque estava por 30% mais caro, o consumidor não estava entendendo, o consumidor mais bravo porque achava que a gente estava economizando. E a gente no meio falou assim, e agora? O que a gente faz? Porque a gente levantou a bandeira da sustentabilidade, vamos tirar 1,5 milhão de copos de plástico que a gente descarta, e não adianta falar que tem reciclagem tudo, porque você faz uma reciclagem no shopping, tem que separar, né? Naquela época separa tudo bonitinho, mas se o shopping não tiver um esquema de sustentabilidade, aquilo que a gente separou vai para o lixo comum. Agora um pouco mais de realidade, mas naquela época não tinha. Sim. Então, gente, um dia eu fui me meter, que eu queria trocar o copo. Aí a gente ganhou um prêmio de sustentabilidade, na época eu acho que foi até da BF. Verdade. Aí a gente ganhou o prêmio, começamos a divulgar isso nas lojas, fizemos um copo de papel, em vez de ter arte do Rio do Mate, botamos do prêmio. A gente ganhou um prêmio de sustentabilidade. E tivemos que bater em cima disso, acho que assim, olha, vamos apanhar um pouco dos dois lados durante um tempo e vamos, agora não é um caminho sem volta, agora não tem o que fazer, né? Agora eu vou falar, desculpa, gente, era brincadeirinha, a gente vai voltar a trabalhar copo plástico, esquece sustentabilidade. 1º de abril. Não tinha como. E a gente bateu e a gente conseguiu, na verdade, acho que até criar uma mudança, porque a gente conseguiu colocar isso, os clientes foram acostumados, não era fácil, a gente fez isso há 10 anos atrás, 13. A marca já tinha 30, já tinha consumidores que tomavam a vida inteira, seguravam o plástico, ali que ele pegava o copo no balcão, ele já pegava com aquela pegada que ele estava acostumado a segurar. Se ele fizesse isso, ia mate para tudo quanto é lado. E quanto mais se o cara deixa o copo na mesa e ficar conversando 1 hora, o copo vai ficando mais maleável, bebida gelada. Então, foi um trabalho árduo que a gente fez no começo, até conseguir convencer o franqueado que era um caminho sem volta, que era bom para a marca, para o futuro e para tudo. O consumidor, do lado de sustentabilidade, ele esqueceu um pouco isso, achando que era mais barato, né? Porque era o pior de tudo, né? A gente, dos dois lados, achando que a gente estava fazendo isso por custos. E eu acho que a gente conseguiu ter sucesso nisso. Conseguiu, teve a nota também. Mas não foi, por isso que o início não foi fácil. Nunca é, né? Nunca é. Sempre é uma mudança de cultura. Mas foi muito bom. E o copo é uma coisa que os clientes procuram no Rei do Mate. Todo mundo adora, né? Até porque tem toda a questão da arte, né? Virou coleção. Então... Hoje o que a gente usa, que não é de papel, é a gente só o que é colecionável, que é o reutilizável. Porque a gente sabe que o cara vai levar para casa, não é um copo plástico descartável, é um copo plástico que o cara vai levar para casa. Coleção. Aliás, esse é um sucesso que o Rei do Mate faz, que é investiu na parceria cultural, né, com grandes artistas. Então, assim, também é legal você comentar um pouquinho disso, viu, Antônio? Isso veio nessa época também, 2009, 2010, que a gente quis trazer os 4 pilares, né? Moda, arte, cultura e gastronomia. Então, a gente desenvolveu, pegou um chefe, a gente pegou o Emmanuel Bassolé na época. Vamos fazer um mate gourmet com um chefe para poder levar isso. Porque, gente, a gente fala muito de... a gente acho que tem acesso a isso tudo, mas quando você começa a abrir loja em lugares mais distantes, cidades menores, as pessoas têm muito menos acesso a essa cultura, a receber isso. Então, na verdade, uma vez a gente fez uma parceria com o Romero Brito, ele fez
ele desenhou a nossa logomarca com a cara dele. A gente colocou isso nas lojas. A gente começou a receber pedidos de alguns colégios de interior, pedindo para a gente mandar copos para eles mostrarem para os alunos o que era. Você vê aonde vai a necessidade, cultura através do cultura, copo, olha que legal. Fazer. Então a gente trouxe o Romero Brito, depois Gustavo Rosa, trouxemos enfim, uma infinidade de artistas que a gente foi desenvolvendo, botando a cara dele no meio do mate, do mesmo jeito que nos uniformes. A gente falou, a gente quer fazer a mesma coisa. Depois a gente fez isso com o Ercovitch, fizemos hoje, a gente está com o Ronaldo Fraga, que faz trouxe essa moda para mostrar para o cliente. Acho que isso vai incorporando também na marca, vai mostrando o que a marca quer fazer e trazendo as novidades para o senhor e para muita gente que não tinha acesso a isso. O Ziraldo desenvolveu, o Ziraldo tem o menino maluquinho. Ele tem o Reizinho Maluquinho. O Reizinho Maluquinho. O Reizinho Maluquinho que ele fez pra gente. Que é um menino maluquinho, em vez de segurando aquela panela que ele botava, segurando uma panela cheia de pão de queijo. Olha que legal. E isso é muito legal, porque a gente vai trazendo pro consumidor, porque muita gente hoje, sei lá, não tem acesso a alguma coisa do Ziraldo. A gente consegue ter um copo descartável, feito de papel, que é sustentável, que o cara vai ter acesso a uma cultura, saber quem é o Ziraldo. Eu falei do Gustavo Rosa, falei do Romero Brito, do Ziraldo, esqueci, mas a gente fez isso com vários artistas. Então a gente quis trazer essa parte de moda, arte, gastronomia, porque a gente é uma empresa 100% nacional. Eu precisava trazer esses artistas, esses ícones de cultura nacional para fortalecer. Legal. Fortalecer. Eu vou perguntar para o Décio também do livro. Eu quero que você fale um pouco de sustentabilidade, se você quiser citar alguma iniciativa, e comentar sobre o seu livro. O que você traz aí de dicas? Porque, assim, não sei se vocês viram, esse livro ele já começa muito bem chancelado, né? Porque ele traz um monte de gente validando aí. O Arthur Grimbal, o Tom Moreira Leite, que é o presidente da ABF, a Cris Franco, que a gente comentou, o Ricardo Bomeni, tem prefácio do Marcelo Tcherto. Ou seja, além de você entender do assunto, você entende de quem entende do assunto também, né? Então... Não, mas os que entendem do assunto são eles. Não, olha, aqui todos e você aqui, quero que você conte pra gente um pouquinho do que traz esse livro de dicas e aí acrescenta a questão da sustentabilidade também. O Décio teve, desculpa Décio, a gente teve o prazer de ter o Décio na nossa convenção. Olha que maravilha. Na nossa convenção, ele fez o sorteio dos livros lá e o pessoal adorou. Não, obrigado. Eu agradecer agora publicamente. Imagina, para mim foi uma honra. Eu acho que inclusive a gente só ganhou o selo de excelência esse ano porque ele teve na nossa convenção. Olha só, tá vendo? Bom, pelo menos pé quente eu sou. Agora você imagina quem está nos ouvindo e nos vendo que ano que vem estão com as dicas dos 3. Aí vai ter o selo de excelência adoidado, todo mundo que ouvir aqui. Pelo menos pé quente eu sou. Foi uma honra palestrar lá com vocês, enfim, aprender também lá com vocês. André, o livro o livro é um projeto que nasceu de um bate-papo num happy hour. Eu estava com o Denis Santini e o Denis, eu tava contando umas histórias do CNA, e aí o Denis falou, por que você não põe num livro? Eu falei, livro? Eu? Não tem? E o Denis pensa rápido, né? Por que você não põe num livro? Eu falei, cara, eu nunca pensei em escrever um livro, né? Ele falou, eu já escrevi alguns livros. Eu falei, se você escreveu um livro, até agora eu vou escrever. Brincadeira deles. Mas eu conto isso no livro dessa história aí, logo no começo. E aí... O Denis é nosso franqueado. Eu sei. Eu sei disso. Sócio no outro negócio. Eu sei disso. Bem parceiro. E aí, enfim, o Denis é um amigão meu, que eu fiz no franchising, amigo de vida mesmo. Você queima um pouco o filme, não espalha isso, não. Queima um pouco. É pra cortar do podcast? Não, ele é gente boa, O problema dele é também ser corintiano. Aí que vai bem. Aí que é a parte boa. Vou deixar aqui no episódio. Enfim, ele não quer falar de futebol ultimamente. Não, nem eu, né? Aí a gente desenhou. A gente conversou com a Kátia Simões, Denis, a gente desenhou o projeto do livro. E o livro ele se resume em 4 partes, assim, tentando trazer uma síntese aqui. Um pouco da minha história, um pouco da história da empresa, com cases de vários franqueados, então a gente convida vários franqueados também para contar a história deles no livro. Um pouco da história, um pouco das melhores práticas do franchising, e aí é um capítulo onde eu convido vários amigos do franchising, o Denis,
o Altino, o Adir, a Adriana Euriemo, enfim, o André Friedheim, vários... Só pessoal maravilhoso. Só feras, eles que são os que entendem de franchising. E aí a gente põe um ponto, a Liana Bittencourt, a gente põe um ponto, são vários, tá, gente? Tem vários outros. A gente põe um ponto, um tema, eles discorrem sobre o tema e eu mostro como é que é feito no CNA. Então tem sempre um ponto ou um contraponto ou 2 pontos. Um ponto e um contexto. Isso, né? Exatamente. Então o livro ficou... Porque eu queria escrever um livro de franchising que não fosse... Que fosse a prática também, né? Técnico, não fosse só assim... que não fosse boring, não fosse chato de se ler, que fosse leve e que fosse bastante prático. Então o leitor ele consegue passar por muita prática nesse livro. E o nosso última parte, o último capítulo, é exatamente acho que a principal ação de sustentabilidade da marca, enfim, de terceiro setor da marca, que é o Instituto CNA, que é um instituto que nós temos já há 22 anos na empresa, que cuida de 300, todos os anos, né, 300 crianças de extrema necessidade, aqui bem na periferia de São Paulo, fica ali no Capão Redondo. É um instituto que, enfim, entrega educação na primeira infância, emprego para a comunidade, porque todo mundo que trabalha no instituto mora na comunidade, as mães se envolvem, alimentação, saúde, porque temos questão médica, questão de dentista para as crianças, e a gente, enfim, quer contribuir de alguma forma a devolver para a sociedade tudo que a sociedade fez pela marca, pelo CNA. Então, o Instituto para quem conhece, nós temos vários conselheiros do Instituto no nosso mundo do franchising. Está feito convite para quem quiser ir lá conhecer o nosso Instituto, fica aqui, bem mais perto aqui, da BF, acho que dá uns 20 minutos, 30 minutos no máximo. Eu não conheci pessoalmente, mas se apresentou na convenção um filme e o espaço é incrível, lindo, o né? trabalho que eles fazem realmente é sensacional. Espaço bonito, grande, as pessoas com cara de felizes lá. A gente tem fila. A gente tem fila de mães querendo matricular as crianças. Dá até dor no coração, né? Dá vontade de atender todo mundo, né? Que nem o trabalho dos Amigos do Bem no Sertão também. A gente, quem é voluntário e conhece a BF, conhece muito trabalho lá, sabe disso, Já né? tive lá no Sertão. Você teve, eu também estive. Eu não sei se a gente esteve na mesma caravana e é muito... É lindo e ao mesmo tempo dá dor no coração que a gente quer botar todo mundo, né? Verdade. Então, nosso principal, nosso carro-chefe de sustentabilidade, enfim, hoje a gente tem parcerias para, enfim, zerar emissão de carbono, essas coisas que a gente está fechando também. Empresa totalmente, hoje, com governança, compliance, conselho de administração, conselho de franqueados. Eu acho que a gente evoluiu muito nesses últimos anos. A gente teve que mudar. O franqueador de hoje não é o mesmo franqueador de 10 anos atrás. É o que eu falo para as pessoas também. Hoje a gente tem que ser melhor líder e melhor ser humano do que éramos há 5, 10 anos. E a gente tem que, daqui a 5 anos, ser melhor do que a gente era hoje. A nossa competição é conosco mesmo. Daqui a um mês, né? A nossa competição, exatamente, Tony. A nossa competição é com a gente. É ótimo ter o Wizard, é ótimo ter a FESC, é ótimo ter a cultura inglesa, é ótimo ter bons competidores no mercado. Mas a nossa competição ela tem que ser conosco para que a gente seja melhor ser humano em primeiro ponto. Exato. E melhor profissional, no meu caso, melhor pai, melhor filho, porque uma hora isso passa, a gente tem que deixar um legado como ser humano. Eu acho legal até comentar que o setor de educação tem uma comissão muito forte aqui na BF, o Bruno que dirige, assim, é incrível porque você vê todos esses players que a princípio são concorrentes sentados juntos, trocando informação, trabalhando juntos, e então para quem não está ainda na BF ou não está nessa comissão, venha, porque o que o Décio está falando é visto na prática aqui, né, como ele mesmo citou, né? Quem em outros tempos citaria outros nomes, né, de redes concorrentes, e são amigos, trocam e trazem muita informação. Essa comissão de educação nasceu na BF nesta sala. Olha só, que a gente nesta apropriou sala. Tom, desculpa roubar sua sala, virou podcast. Nasceu nesta sala, a Cris me convidou, na época a Cris era presidente da BF. Ela me convidou, a gente fez uma reunião aqui, com ela. E nós tínhamos essa comissão fora da BF ainda muito pequena. Éramos
eu, Clodoaldo Doies, o Christian da Fisk e o Giovanni Giovanelli da Pearson. Éramos nós 4, e aí ela me chamou para uma conversa, eu trouxe a comissão de educação aqui para dentro, nasceu, isso tem uns 10 anos, um pouco menos, talvez 9 anos, nasceu aqui dentro, e a gente, enfim, desenvolveu, hoje é uma comissão que conta com 10 participantes e a gente envolve os 109 associados do setor de educação. Food tem uma comissão muito legal, forte muito também, forte. O João Batista, querido, do Rei do Mate também, coordenador, incrível. A gente se inspira muito na comissão. A Food foi a primeira tradicional, né, que é grande, mas é que de educação realmente não existia, então foi um... Bom, estamos chegando ao final, aqui o Papo é Rico, daria para a gente falar muito, então eu vou fazer uma passada rápida aqui com cada um, começando pelo Fábio, para que vocês falem sobre os planos para este ano na rede e deem a mensagem final já. Bom, agradecer mais uma vez o convite. Eu que agradeço. Aqui. Eu gosto de escutar os colegas, porque a gente aprende muito. Enquanto vocês falavam, eu notei algumas coisinhas aqui, que eu gosto de aprender e gosto de pegar boas práticas e colocar no nosso dia a dia também, adaptando, obviamente, para o nosso modelo. Então, acho que esse ano é um ano... nós começamos muito bem, assim... ansiosos, porque também mudança de governo, como é que vai se portar o país, o mundo, né? E os franqueados também nos perguntavam muito isso. E aí, qual é a perspectiva para vocês da franqueadora? Como é que nós enxergamos? Uma coisa eu posso dizer, uma coisa que não vai te bater nunca. Vamos trabalhar, vamos pensar no futuro, vamos sair da zona de conforto sempre, porque tudo muda a todo instante, nós já falamos isso aqui, e o resultado é consequência desse esforço, desse comprometimento diário. Então nós estamos muito confiantes que vamos fazer um belo ano, independente de fatores externos, e eu acho que aquilo que tiver na nossa mão a gente tem que fazer com todo esmero e qualidade, e tenho certeza que a gente colhe bons frutos sempre. Algum spoiler para dar pra gente? Aqui todo mundo, não sei se vocês sabem, tem que entrar e só pode sair depois de dar um spoiler. Não, eu posso falar, na verdade, que não chega nem a ser um spoiler, mas nós lançamos agora em janeiro uma marca caçula, que é a Lave Pop. Já estamos com 6 operações já funcionando, 20 em implantação, e ela vem agregar a 5A-SEC. Ela não é uma concorrente da 5A-SEC, porque ela atua com um modelo de serviço mais voltado para o autosserviço, inclusive, diferente da 5A-SEC, com serviços também um pouco diferentes. Então a 5A-SEC está mais nichado com um público mais premium, com serviços mais exclusivos, né? E a Lave Pop vem para um público mais democrático e vem atuando, e as duas vão somando forças. E eu acho que ela vai estar se filiando agora no ABF, essa marca, e as duas vão impulsionar muito o mercado daqui para frente. Maravilha. Décio, com você sua mensagem. Conta novidade, você sabe, né? Não pode sair, você vai ficar trancado aqui, até contar. Bom, primeiro também agradecer o convite, Andréia. Obrigada. Da ABF. Eu me sinto em casa aqui, já há muito tempo aqui dentro. E acho que o que a gente pode falar de spoiler para esse ano, a nossa convenção de 50 anos, que vai acontecer em outubro. Está feito convite para os colegas aqui, para o Fábio, para o Antônio. Para a gente poder celebrar. Acho que é um momento de muita reflexão, execução e celebração. Passar pelo que a gente passou nos anos anteriores aí. E não é qualquer marca que completa 50 anos. Não é para poucos. Então, no nosso caso, é um momento de muita mudança, de evolução, né? A gente está evoluindo muito, não só no presencial, mas também no digital, em relacionamento com a rede, implantação de CRM, sistema, enfim, tanta coisa que está acontecendo lá dentro. Mas o franchising nunca vai deixar de ser relacionamento. É isso que eu queria deixar como... A gente pode digitalizar, e tem que digitalizar, porque a gente tem que ir para onde o consumidor está. E o que eu tenho falado para a minha rede o que vai deixar a gente diferente dos demais é que no mundo cada vez mais tech, a gente tem que continuar sendo touch. Esse, para mim, é o grande segredo de rede de franquia. Boa definição. Com esse relacionamento, essa proximidade. Não pode perder. Não pode. Porque isso agora vai para o canal. Não. Eu não abro mão. Não abro mão dessa questão de que a gente continue tratando as pessoas como seres humanos,
tem muita gente carente hoje dessa questão de presencial. Isso aqui só está sendo legal porque a gente está fazendo aqui ao vivo. Você imagina se tivesse sido online. A troca completamente... É o famoso dá para fazer. Dá para fazer, mas o ideal não é o ideal. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Então, a interação não é a mesma. É isso. A nossa rede, e eu acho que o franchising como um todo vai continuar forte se continuar investindo na tecnologia, mas nunca deixando de ser touch. Maravilha. Vai dar um spoiler pra gente, Leia, de tudo? Alguma novidade na rede? Na rede? Ela quer novidade, eu quero uma novidade. Eu quero que... A grande novidade desse ano é o nosso lançamento da microfranquia. Maravilha. Acho que, e está performando muito bem. Em 4 meses, até o final de abril, maio não fechou ainda, comercializamos 52 franquias. Venda de franquia nova. Qual o valor da microfranquia? A partir de R$35 mil. Excelente. Realmente é um modelo muito ancorado no digital. No digital. No digital. Maravilha, já temos. Agora é com o Antônio também. Antônio, você também não vai sair daqui sem dar uma novidade. Conta pra gente. Depois foi um prazer sua também, mensagem. a aula que eu tive aqui também com eles. Novidade? Acho que tem 2 novidades grandes desse ano que a gente está lançando agora. Nosso programa de fidelidade, Meu Rei, que a gente não tinha, então a gente está colocando para a CRM, para a gente ter também talvez ter os clientes, sabendo a jornada dos clientes, o que eles estão consumindo, aonde. A gente não tinha, a gente lança agora, 1º de junho, o fidelidade a gente está acabando de fazer toda a parte de backstage, toda a parte de as lojas, de sistema e tudo, entra agora dia 1º, na rede inteira. E como produto, acho que uma coisa que é uma novidade, a gente está trazendo um fondue. Olha! Eu acho que popularizando, tentando trazer um fondue acessível à população. A gente lançou um fondue agora para comer com pão de queijo. Que delícia! Estamos todos convidados. 2 pessoas, na faixa de R$30. Deu fome. Deu fome, né? Deu fome. Falar de fundir com um pãozinho de queijo essa hora. Quentinho, Poxa. né? A gente quer justamente trazer isso, mas o fondue a pessoa come à noite, quando está frio, não, a gente pode comer, o fondue nata que é um creme de queijos delicioso, que você pode comer na hora do almoço, não precisa ser à noite, com frio, com namorada, com esposa, você pode comer... Chalezinho. Você pode comer em qualquer momento do dia, e você não precisa ser um fondue que vai custar R$200, você pode ser uma coisa que possa ser um lanche. Então a gente quer trazer essa releitura, isso para o consumidor agora. Então a gente está lançando agora no mês que vem também, a gente vai estar com fondue em todas as lojas. É uma porção para 2 pessoas, pequena, para 2 pessoas comerem bem. Vamos esperar que o consumidor goste. Com certeza. É o que eu falei, a gente estaremos inovação. prestigiando. Trazer para o consumidor, o consumidor acho que nunca podia esperar comer um fondue numa loja no hospital, no supermercado, ou num aeroporto, num momento qualquer do dia. Então a gente precisa trazer sempre essa inovação para o cliente saber, onde a gente comeu um pão de queijo diferente? A gente comeu um rei do mate, um fondue com pão de queijo. Então a gente bater sempre isso. Traz essa experiência mais próxima do consumidor, né? Sem dúvida. Bom, o que eu vi aqui é que nós temos 3 CEOs que estão ali no alto vendo, enquanto a gente falou, né, do navio, né, olhando lá a inovação, vendo para frente e trazendo isso para os franqueados. Então, eu estou muito orgulhosa de ter tido vocês aqui, contribuindo muito com o mercado e com todo mundo que está nos assistindo. Então, muito obrigada de coração. Parabéns, sucesso a todos vocês e até o próximo Fala Franchise. Valeu.